Empreenda Mais é um programa de empreendedorismo da TV Manaim, que é um veículo de comunicação da Igreja Cristã Maranata. Nós estamos aqui hoje para falar de apoio às pequenas e microempresas. E para isso nós estamos aqui com um convidado muito especial. E quando falamos de pequenas empresas e de apoio às micro e pequenas empresas, não podemos esquecer do SEBRAE, Serviço Brasileiro de Apoio às Pequenas e Microempresas. E para falar deste apoio do SEBRAE, a empresa que você já tem ou que você quer montar, temos aqui no estúdio um convidado muito especial, o Pedro Rigo, que é superintendente do SEBRAE do Espírito Santo. Pedro, seja muito bem-vindo. Estamos aqui felizes com a sua participação conosco nesse programa sobre empreendedorismo. Eu que agradeço o convite da TV Manaim, estar aqui para conversar um pouco sobre empreendedorismo, sobre o SEBRAE, sobre turismo no Espírito Santo, para todos os ouvintes aí da TV Manaim. Muito bem. Pedro, o SEBRAE ele existe em todo o território nacional e cada estado tem um SEBRAE estadual, vamos dizer assim. Seria isso, uma unidade do SEBRAE? É um SEBRAE único, né? A sede nacional é Brasília, onde nós temos todos os estados, o escritório SEBRAE, a unidade SEBRAE estadual, e tem também os SEBRAEs nos municípios, em vários lugares do território brasileiro. Então, são mais de 1.700 pontos do SEBRAE espalhados pelo Brasil afora, de norte a sul, em todos os estados do Distrito Federal. Quase todos os municípios do país, então. Não temos em todos os municípios, mas boa parte dos municípios, e onde não tem SEBRAE, nós temos sempre uma rede de apoio. Né, instituições que apoiam, estendem o atendimento do SEBRAE. Então, é uma capilaridade muito grande o SEBRAE no Brasil inteiro e é uma única instituição que tem as suas filiais, vamos dizer assim, nos estados. E a filial do Espírito Santo está sob o seu comando aqui? Tem uma diretoria aqui no SEBRAE do Espírito Santo, tem um conselho deliberativo, né? Tem a superintendência, o cargo que eu hoje estou atuando, mas 2 diretores de atendimento e o diretor técnico do SEBRAE, essa equipe, com todo o nosso corpo técnico, que faz o SEBRAE do Espírito Santo girar, e assim é o mesmo formato em todos os estados brasileiros. Muito bom. Pedro, o SEBRAE, ele dá apoio, né, e é conhecido de todos os empresários e tal. Mas me diz uma coisa assim, vamos entrar lá em quem está começando. Ele projetou lá com a família dele montar uma empresa, montar um pequeno negócio. Às vezes o negócio é até dentro de casa, aquele empreendedor que vai empreender dentro da sua casa. O que você poderia, como SEBRAE, né, como instituição SEBRAE, fazer por esse empresário ou esse que está desejando empreender? Aníbal, a missão do SEBRAE é, de fato, promover o desenvolvimento dos pequenos negócios no Brasil. Então, essa é a missão do SEBRAE, essa é a razão de ser do SEBRAE. E aonde tem pessoas querendo empreender ou que já empreendem, o SEBRAE está lá, existe toda uma estrutura de atendimento para que a gente dê todo o suporte de capacitação, de orientação, de consultorias especializadas, menos especializadas, todo tipo de apoio, o SEBRAE está hoje preparado para atender esse empreendedor. Então, que seja ele o empreendedor de dentro de casa, que seja o empreendedor que já tem um estabelecimento fixo comercial, e qualquer que seja o endereço, ou seja, é o SEBRAE presente em todos os momentos da vida dele. Então pode ser indústria, pode ser serviço, comércio, qualquer atividade. Ele pode buscar o SEBRAE que ele vai ter o apoio. Ele pode ainda ser somente CPF, ainda não tem ainda o CNPJ, ele só tem intenção, um projeto, tem uma ideia só que precisa ser transformada em negócio. Esse é o melhor momento de procurar o SEBRAE. Tem uma ideia, entende que essa ideia pode se transformar no negócio, consulte o SEBRAE, consulte um técnico do SEBRAE, porque ele vai, de fato, dar as primeiras orientações para ver se essa ideia pode ser um bom negócio. Então, o SEBRAE ajuda desde validar a ideia a fazer um plano de negócios para ele e acompanhá-lo. Uma boa ideia vai ser acompanhada de um bom plano de negócio, porque às vezes uma boa ideia não vira negócio. Então, o plano de negócio, que é um dos produtos mais ofertados pelo SEBRAE, inclusive disponível no sistema SEBRAE gratuito, que é pelos canais digitais do SEBRAE. Você entra lá e você consegue você mesmo fazer seu plano de negócio orientado pela nossa ferramenta digital. Então você passa a ter noção
se aquela ideia, de fato, vira negócio. Porque todo negócio precisa gerar resultado. Se não gera resultado, o empreendedor não tem sentido de montar aquele negócio, mesmo que seja uma boa ideia. Ótimo. Pedro, você falou em gratuidade. Existe gratuidade em tudo? Não. Tem alguma coisa que é paga? A maior parte do serviço do Sebrae é gratuito. As orientações, as oficinas, palestras, os pequenos cursos, todo o canal digital do Sebrae, que foi muito acessado. Só ano passado nós temos 700 mil atendimentos pelos canais digitais do Sebrae. Então tem muitos cursos EADs, tem muitas oficinas pelo WhatsApp. Ou seja, hoje é um vasto gama de produtos digitais gratuitos. O que é pago parte pelo empreendedor, que é subsidiado a maior parte pelo Sebrae, são as consultorias especializadas, né? É um trabalho mais elaborado que depende de profissionais especializados, que aí o Sebrae geralmente paga 70% desse custo e o empreendedor 30%. Bastante. Mas a maioria dos serviços do Sebrae muito grande, então? Muito grande. Só uma dúvida aqui. O Sebrae é um órgão do governo? Não. Não. É um órgão independente, é uma associação de livre com associados, então é sem fins lucrativos, mas recebe recursos vindos da folha de pagamento das médias e grandes empresas. É uma renúncia da folha de pagamento, ou seja, o Sebrae recebe um dinheiro público vindo da Receita Federal, que é o repassador desse recurso que já está previsto nas folhas de pagamento das médias e grandes empresas. Ótimo. Vamos falar aqui... Mas somos auditados pelo Tribunal de Contas. Ok. Por receber o recurso federal, vindos da Receita Federal. Ótimo. Quando você fala de recurso, então, é o recurso do Sebrae, mas tem um recurso do empreendedor. Então, ele tem uma ideia, ele foi lá no Sebrae, buscou a informação, validou o negócio dele, depois ele cria ali um plano de negócio e vai iniciar. E ele precisa de recurso. O Sebrae ajuda? Não, o Sebrae não é o órgão financiador. Ok. Os financiadores são os bancos. Mas o Sebrae ele dá apoio em dois momentos. Primeiro, o projeto de financiamento o Sebrae faz. Os nossos consultores podem fazer um projeto de financiamento, que parte do plano de negócio. Então, o plano de negócio também pode auxiliar no projeto. Um projeto de financiamento que o banco exige, e o Sebrae hoje tem o fundo de aval. Quer dizer, hoje não, já tem mais de 17 anos. fundo garantidor, então, alguma coisa o Sebrae assim. ajuda a garantir o empréstimo. Que a maior dificuldade do empreendedor hoje, no acesso ao sistema financeiro, é garantia real. Então, você vai pegar lá 100 mil reais, o banco quer que você garanta 130 mil reais de patrimônio ou de aval. Então, o Sebrae entra com parte desse aval, 80% desse aval é o Sebrae que vai lá e garante aquele empréstimo do empreendedor. Então, muito mais do que emprestar, o Sebrae entra como avalista desse empreendedor e que facilita muito a vida. Nós podemos e a dizer, relação. Então, que o Sebrae é quase um pai para ele aí nessa fase inicial. O Sebrae é, de fato, uma instituição de grande suporte, de grande apoio do empreendedor, não só nas capacitações, não só na parte técnica, mas também entra nessa parte do aval, que é para quem já tentou lidar com um banco, já tentou pegar um empréstimo e viu as dificuldades que são de lidar com o sistema financeiro, de fato, quando o Sebrae chega perto, apoia aquele empreendedor e arrisca o seu aval, o Sebrae está dizendo, pode que eu garanto. O Sebrae está dizendo, então, para ele assim, o projeto é bom e eu confio nesse empreendedor, eu já analisei, já avalizei, já vou avalizar ou E se por garantir. acaso der errado, o Sebrae está aqui para garantir ao banco que nós vamos ressarcir parte desse aval. Então isso é muito importante. Bom, importante, muito importante. Olha, você que está aí nos assistindo, observa aí, para você que quer empreender ou já está com o seu empreendimento em andamento, dicas importantíssimas aqui a respeito desse apoio do Sebrae. Mas nós vamos mudar um pouquinho aqui, Pedro, e vamos para turismo. Eu sei que é uma área que o Sebrae está atuando muito, especialmente aqui no estado do Espírito Santo, e deve estar fazendo esse trabalho também em outros estados do Brasil, mas o Espírito Santo, você quer colocar ele em evidência, não só você, mas o governo do estado. E o que tem hoje de oportunidade, de apoio do Sebrae para o turismo? Olha, o Sebrae no Brasil inteiro atua em todas as frentes, todos os setores econômicos, inclusive no turismo. Mas no Espírito Santo, nós temos um desafio muito grande, Aníbal. A reforma tributária já está aí, já foi regulamentada, ela vai ter um processo de transição até 2033 e a nossa economia tende a mudar.
porque o imposto pago pelo consumo, os estados de São Paulo, Minas, Rio de Janeiro, que tem um grande poder de consumo... Nós temos que trazer o consumidor para cá, Não, então. tem que trazer o consumidor para o Espírito Santo. O Espírito Santo sempre foi um estado muito belo, muito organizado. Todo mundo, quando vem no Espírito Santo, adora o Espírito Santo, porque, de fato, é uma terra bonita. Sim. Só que a gente precisa se preparar, de fato, para ser um estado, um destino turístico. Ótimo. E para o estado ser destino turístico, tem algumas tarefas que nós precisamos cumprir aqui no estado. Primeiro, é entender que o turismo é uma atividade econômica importante, é uma atividade que gera riqueza, que gera transformação de realidades. Ou seja, a partir do turismo, os empreendedores mudam, às vezes, de vida, conseguem, de fato, empreender dentro de um setor bastante promissor, né? Porque o turismo é promissor. Quando você empreende no turismo, você está vendendo felicidade, às vezes você está vendendo prosperidade para quem busca esse lazer no Espírito Santo. Então, a pessoa está atrás de momentos de lazer, momentos de descontração. Então, o empreendedor dessa área, ele faz isso, ele vende essa felicidade para o turista. Então, precisa estar muito preparado. E o desafio do Espírito Santo é transformar, de fato, as nossas potências, né? Os nossos potenciais em potências, ou seja, fazer que de fato o turismo seja uma atividade econômica. E o Sebrae estabeleceu um propósito do ano passado até final de 2027, será assim, onde nós queremos sim ir para o território, para os municípios, para as comunidades, de fato, transformar realidades a partir desse potencial, desse atrativo turístico. Então, é um papel que o Sebrae está desenvolvendo, é um desafio que o Sebrae assumiu, de fato, de fazer com que o turismo possa ser uma importante atividade econômica aqui no estado do Espírito Santo e que nós possamos ser, sim, um bom atrativo turístico para o Brasil e para o mundo. Eu acho que o que você está falando, e você me fez lembrar aqui, um dia em São Paulo, conversando com um juiz de São Paulo, ele disse assim, olha, eu fui à Vitória, gostei demais da cidade. Lá no Espírito Santo tem assim um resort muito bom para eu levar minha família. E eu assim, naquele momento eu fiquei meio inseguro de dar para ele algumas dicas, apesar de que nós temos uma rede hoteleira aqui no Espírito Santo que, naturalmente, que pode receber qualquer turista do Brasil e do mundo. Mas o que você responderia para esse juiz? Ele quer vir ao Espírito Santo? Nós temos estrutura hoje importante, boa para receber o turista, tem bons hotéis, tem hotéis fazendas, tem excelentes pousadas na região das montanhas, Caparaó, pousadas extraordinárias, de alto padrão. Então, assim, não é exatamente o resort que ele comentou, mas nós temos estabelecimentos aqui de hospedagem, de hotelaria, extremamente luxuoso, inclusive, uma recepção extraordinária, cantinhos, vamos dizer assim, extraordinário de convivência com a natureza, ou seja, essa conexão da boa hospedagem com a natureza aqui no Espírito Santo é o nosso diferencial. Pode ser que não seja o resort que ele está procurando, mas nós temos aqui hotéis, fazendas e pousadas que tem essa pegada da natureza de alto padrão que não deixa a desejar a nenhum outro tipo de hospedagem para o Brasil afora. Muito bom. Olha, você que está nos assistindo aí, aproveite e visite o Espírito Santo. O superintendente do Sebrae está aqui muita coisa dizendo boa, que é muita bom coisa e realmente bonita. É muito bom aqui o estado do Espírito Santo, né? Além das nossas praias, né, que são nossos principais indutores do turismo, né? Exatamente. Pedro, o que na prática, sim, você poderia dar de exemplo desse apoio do Sebrae? O que você vê de oportunidade? Alguém quer montar um restaurante, quer fazer uma pamonha, sei lá, alguma coisa, ele quer vender alguma coisa, onde que ele pode ser inserido e como o Sebrae montou esse aparato de apoio para ele empreender? O destaque, primeiro que o Espírito Santo vive um momento econômico e de organização muito importante. É o estado que mais cresce, é um estado que tem, de fato, ofertado aos capixabas todas as possibilidades de emprego. E com a economia forte no Espírito Santo, o Espírito Santo organizado, as oportunidades de negócio são muito grandes, né? Então, quem quer empreender no Espírito Santo, o que não falta é oportunidade. E o Sebrae tem uma ferramenta muito importante chamada Radar. O que nós temos? Nós temos o nosso site do Sebrae, é só entrar no portal do Sebrae, todo mundo conhece, www.es.sebrae.gov.br, que é o quê? Ele consegue identificar assim, eu quero montar uma padaria, ou então eu quero saber as oportunidades de negócio no bairro tal. Então ele vai no nosso radar,
ele alcança aquela localidade que ele tá pretendendo, ou buscando uma localidade que ele quer empreender, o tipo de negócio, que às vezes já sabe que quer empreender. Não, eu quero montar um restaurante, eu quero montar uma padaria, eu quero montar uma oficina. Então, o radar é o instrumento que nós temos, que está geolocalizado, todo referenciado pelo sistema nosso GPS, que identifica para ele quantos concorrentes tem naquele lugar. Ou seja, se tem padaria, quantas padarias tem? Se tem oficina, quantas oficinas tem? Ou seja, é uma base que o Sebrae tem, que é o primeiro passo para a decisão do empreendedor no que quer investir, é saber dos seus concorrentes, é saber como é que está aquele mercado naquele local. Então, é uma primeira informação que o Sebrae dá, e ele vai navegando no radar, ele vai inserindo informações, e ele vai tendo um conjunto de orientações do Sebrae, isso tudo gratuito, isso tudo online. Ou seja, ele vai entrando e vai assistindo o nosso sistema, né, e sendo assistido pelo sistema para que ele possa buscar informações necessárias para ele tomar a decisão sobre empreender. Então, ele decidiu empreender, ele busca o Sebrae, faz o plano de negócio, as orientações básicas já foram dadas pelo radar, pelo nosso sistema, e ele vai, a partir daí, fazendo outras ações que o Sebrae pode ajudá-los em tudo, inclusive na formatação de uma consultoria de marketing digital, numa consultoria de embalagem de produto, numa consultoria, ou seja, todas as áreas do pequeno negócio, o Sebrae tem produto, tem solução e tem especialista para ajudá-los na construção. O melhor jeito de começar um negócio é sendo assistido pelo Sebrae, é sendo apoiado pelo Sebrae, porque nós temos, de fato, técnicos, nós estamos preparados para ajudar esse empreendedor a ter sucesso, como aqui o programa fala aqui, ideias e negócios de sucesso. Então, o Sebrae é o grande órgão de apoio. Pedro, nós podemos, então, afirmar aqui que com 52 anos de experiência do Sebrae, com toda essa estrutura, um brasileiro jamais deveria empreender sem buscar o Sebrae. Sim, é importante. Podemos afirmar. Você iniciar um negócio com apoio técnico, sendo capacitado para fazer gestão de um negócio, porque a gestão de um negócio não é coisa simples. Não é só saber fazer um bolo e acabou, e vai vender e acabou. Não, tem todo um processo. Fazer um bolo requer você entender o custo desse bolo, requer você entender o valor de venda desse bolo, requer você entender que o dinheiro que entra do seu negócio não é o mesmo dinheiro dos seus gastos pessoais, é fazer gestão de finanças, é fazer gestão de pessoas, é entender mercado, é saber como é que o meu produto vai alcançar esse mercado. Entender coisas mais complexas como tributário. Então, precisa entender. O mínimo precisa que um gestor, menor que ele seja, entender. E o Sebrae ajuda ele em todas as fases. Em todas as fases. Ele tendo condições de dinheiro ou não, o Sebrae ajuda ele, porque a maioria das nossas soluções são gratuitas, basta esse empreendedor se conectar, entrar na plataforma do Sebrae, que ele vai navegar por um mundo de informação gratuita que o Sebrae vai oferecer para ele. Quer falar com o Sebrae? Fala pelo Zap. Quer falar para o Sebrae? Fala com o 0800. O nosso 0800 funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ele não para. Excelente. Quer ligar para o Sebrae 4 da manhã, ele vai ligar 4 da manhã e vai ter orientação pelo 0800. Então, se ele montou uma padaria e 4 da manhã está passando a qualquer que seja o horário, ele liga para o 0800. No 0800 ele começa a fazer contato com o Sebrae, ele marca as agendas, ele faz o que for preciso pelo 0800 do Sebrae. Se esgotou pelo 0800, quer continuar falando com o Sebrae, entra no portal do Sebrae, que ali você vai ter um mundo de informações, inclusive já pode ter inscrição para fazer um curso EAD, para fazer uma aula, para fazer uma oficina. Então, ele não precisa nem sair de casa para ser atendido pelo Sebrae. Mas se quiser falar com o técnico do Sebrae, nós estamos em vários pontos, no Brasil afora e aqui no Espírito Santo, em toda a região metropolitana, nós temos um escritório, além de Linhares, Aracruz, Colatina, São Mateus, Nova Venécia, Iúna, Guaçuí, Guarapari, Cachoeiro. Então nós estamos em todos os lugares para que o empreendedor esbarre no Sebrae, tropece no Sebrae e seja atendido pelo Sebrae. Eu dei uma olhada no site do Sebrae. Já algumas vezes, não foi a primeira vez, mas antes de trazê-lo aqui, eu dei uma olhada e eu vi que está em todos ou quase todos os municípios do Estado do Espírito Santo tem um apoio, seja na prefeitura, em algum lugar. Nas salas do empreendedor. Nós temos 78 municípios e em 75 municípios nós temos uma sala do empreendedor. Então, eu estou lá em Vila Pavão. Você procura a sala do empreendedor, que lá vai ter gente do Sebrae, gente da prefeitura, preparado e capacitado para atender esse empreendedor. E isso em todo o Brasil é assim. Você falou 1000 e poucos municípios. Em todo o Brasil é assim, só que nós no Espírito Santo temos um diferencial. Aqui nós estamos em 100% dos municípios quase.
né? Muito então, bom. é lógico que nós somos um estado pequeno, 78 municípios, já estamos em 75, né? Quando não tem estado empreendedor, tem sempre um CDL, alguma instituição que dá apoio a esse nosso atendimento. Então, não falta oportunidade, ou seja, portas abertas para o empreendedor ter esse apoio do Sebrae. Excelente, excelente. Importante, né? Pedro, vocês no Sebrae, tanto no site, em fala sua também, vocês falam de negócios transversais ou economia transversal. O que seria isso para o... São oportunidades? São negócios que vai em cadeia em vários... O turismo é uma delas, né? É uma economia transversal, né? O turismo, ele, de fato, ele tem a capacidade de oportunizar vários negócios dentro dessa economia do turismo. Então, transversal, porque a própria dinâmica da micro e pequena empresa, dos negócios que são gerados pelos pequenos negócios, eles são muito transversais, né? Alguém fabricou, o outro vendeu, o outro ensinou, o outro... Exatamente. Gera uma cadeia importante de relacionamento econômico nesse processo dessa microeconomia. E o turismo, falamos agora há pouco, não tem nenhum setor econômico mais transversal do que o turismo, porque ele adentra todas as atividades econômicas dentro de um território, dentro de um espaço territorial. E às vezes ele gera emprego em lugares que não são, vamos dizer assim, comuns, né? Um jovem, por exemplo, ele sai do interior do estado para ter um emprego num grande centro e o turismo acaba segurando ele. O turismo está segurando esse jovem hoje. Hoje nós estamos vendo claramente o turismo rural, que é uma referência que o Espírito Santo tem a nível de Brasil. Nós temos aqui a capital nacional do agroturismo, que é a Venda Nova. Nós temos o turismo rural e o turismo de experiência, que o Sebrae do Espírito Santo é um polo nacional de referência, criando inteligência e metodologia para esse turismo de experiência. Tem segurado, tem mantido o jovem lá na área rural. Porque o jovem ele não quer fazer o mesmo serviço laboral do pai na lavoura, mas ele tem a lavoura, a família tem a lavoura. Então aquela lavoura passa a trabalhar com o turismo rural, passa a trabalhar com turismo de experiência, e esse jovem se encanta com isso, porque é uma coisa nova, diferente, que não é aquela... O laborar, né, na lavoura dos pais, dos avós, né? Então ele passa a ter contato com uma outra oportunidade de negócio que, além da lavoura que precisa cuidar, continuar cuidando, mas o turismo rural e o turismo de experiência faz uma mexida importante, dá um novo ânimo a esse jovem, e nós estamos assistindo esses jovens na área rural se fixando novamente na área rural e alguns voltando para trabalhar o turismo, e nós acreditamos muito nessa força do turismo rural aqui no Espírito Santo. Esse jovem, então, é também treinado pelo Sebrae? Também treinado. Nós temos várias experiências de jovens que saíram da lavoura, se formaram, voltaram agora por conta do turismo, empreender na propriedade rural através do turismo de experiência, por exemplo, e ele está lá agora, seu engenheiro, às vezes é um químico, está lá trabalhando na gestão, na promoção da propriedade que era do pai, do avô, mas uma propriedade transformada pelo turismo. É uma realidade e gerando emprego para outros jovens que estão lá na área rural, que não seja o emprego tradicional que nós assistimos aí na área rural. Então, está muita coisa acontecendo a partir dessa nova economia, dessa economia transversal que é o turismo no Espírito Santo, que tem uma riqueza muito grande na área rural. Uma riqueza, pequenas propriedades, inúmeras pequenas propriedades, que é essa realidade do Espírito Santo, gerando aí muita novidade, muita oportunidade para esse jovem que já foi ou aqueles que ainda permanecem na área rural. Excelente. Pedro, a conversa aqui está excelente, acho que a gente poderia ir contando experiências. Você também é um empreendedor, não é? Você é um empreendedor. Oficina mecânica, mecânico de automóveis, e hoje sou um gestor, né, no Sebrae, mas com uma experiência de quem já empreendeu. Isso é muito bom para o Sebrae. Com certeza, traz a experiência. Porque até assim, nós aqui procuramos nesse programa, Empreenda Mais, trazer quem tem convivência na prática para transferir uma experiência e não apenas vamos dizer, a teoria, né? A teoria é importante, sim, mas quem transitou naquela área, quem conviveu, quem enfrentou as dificuldades faz muito bem. E eu tenho certeza que o Sebrae... sabe o que é empreender, né? Não é tarefa simples. É uma tarefa importante, nobre,
de fato, empreender dá uma sensação de liberdade, capacidade de poder desenvolver habilidades, de fato, que ele tem, de expressar todo o seu potencial, mas tem as dificuldades, os desafios, porque você passa, de fato, a ter responsabilidades civis ao empreender uma empresa, responsabilidades financeiras, responsabilidade com pessoas. Então, de fato, assim, muito bom, é satisfatório, mas você precisa estar preparado, porque você vai enfrentar esses desafios que o empreendedorismo exige, que o empreender por conta própria exige, mas estar preparado certamente vai diminuir esse esforço, esse medo. E persistência, né? Persistência sempre, são as características do empreendedor. Vou aproveitar você aqui então, pela sua experiência, pela bagagem, pelo conhecimento como empresário e também como superintendente do Sebrae, qual conselho você daria para quem quer iniciar o negócio? Você já deu muitos conselhos aqui, muitas opiniões, muitas informações importantes, mas qual conselho você daria para ele ter coragem? Porque negócio, né, Pedro, é negar o ócio, né? A origem da palavra negócio é negar o ócio, ou seja, levantar do sofá e começar a trabalhar. Atitude. É atitude. O que você diria para ele? Dá para empreender? O Brasil tem oportunidade? O que ele pode fazer hoje, assim, dentro de tantas oportunidades? Olha, de várias pesquisas que o Sebrae faz, a gente tem as últimas aí, 66% dos brasileiros gostaria de empreender. Gostaria de empreender. Porque o emprego de carteira assinada... É um percentual grande, né? Mas tem um percentual importante de brasileiros que querem empreender. Então, querem empreender, sim. Tenha coragem, atitude, tem que ter determinação. Assuma essa sua vontade de empreender. Se prepare. Se prepare que certamente o sucesso virá. Porque o brasileiro é um povo criativo, é um povo que enfrenta as dificuldades, que tem, de fato, determinação para isso. Então, faça. Levante do sofá, toma atitude. Se falta ainda alguma coragem para você tomar essa decisão, procure o Sebrae, se capacite, leia e foque naquilo que você quer, que certamente você vai alcançar o sucesso, né? Porque pessoas de bem, elas têm, de fato, uma melhor facilidade de prosperar e é isso que nós entendemos do empreendedorismo. Empreendedor, pessoas de bem, podem prosperar e se precisar de apoio, se sentir necessário, de fato, esse apoio, o Sebrae vai estar do seu lado em qualquer que seja o lugar desse país. Excelente. Eu imagino, Pedro, que de 52 anos atrás, né, quando iniciou o Sebrae, até hoje o Sebrae veio também inovando e acompanhando toda essa evolução da tecnologia, principalmente, das inovações, chegando aí agora nas chamadas startups, né, empresas que escalam e tudo mais. O que um jovem ou alguém, né, de nossa idade ou mais até quer empreender na área de inovação? Ele quer inovar, ele quer criar uma startup, né? Ele se empolgou com um projeto, que às vezes o risco é até maior. O que o Sebrae pode fazer por ele? Tem também apoio? O Sebrae tem um programa específico para startups, né? É um programa que pega essa boa ideia, que pode um dia virar uma startup, e acompanha todo esse processo. Inclusive, podemos chegar até a busca de financiadores, que são os financiadores anjos, ou seja, empreendedores, investidores que estão atrás de boas ideias para ancorar o seu capital. Então, o Sebrae pega essa ideia inicial e nós temos um programa, uma jornada de formatar, de estabelecer nessa ideia uma jornada de startup para ele. Então, inclusive, temos o maior evento de inovação do Estado do Espírito Santo, que é o SX, que ocorre todo ano, esse ano será em julho, que é justamente um ambiente de inovação que o Sebrae coloca toda a sua estrutura na praça pública, que acontece na Praça do Papa, onde nós levamos para esse evento, inclusive, as startups que nós acompanhamos, as startups que estão no Espírito Santo surgindo, e cada ano que passa mais startups estão surgindo, porque é um negócio inovador, é um negócio que de uma boa ideia a um grande negócio, a um grande investimento, né, ganhos reais, né, dessas boas ideias. Então, o Sebrae tem um programa, uma jornada para esse que chega com uma boa ideia, entende que essa ideia pode, de fato, gerar um negócio via startup, que é um processo de aceleração que a gente entende hoje, que é a novidade desse modelo de negócio chamado startup. Excelente. Eu acredito que esse evento, esse apoio que você está falando, os Sebrais de
de cada estado também deve Sim, ter. em todo o território nacional, em todos os Sebrais, nós temos programas específicos de apoio à startup. Então é só procurar um Sebrae que você vai se identificar e ter dentro do Sebrae todo o apoio para essa iniciativa, também que é uma iniciativa hoje do mundo moderno, vamos dizer, né? Os negócios ágeis, os negócios de fato que têm impulsão de crescimento acelerado, é de fato hoje uma novidade importante já nos últimos anos do Brasil, né? Excelente. Pedro, nosso tempo vai se encerrando aqui. A conversa está muito boa, as dicas interessantíssimas. Nós vamos encerrando, mas sempre que encerramos, nós lemos um texto da palavra até para inspirar aquele que está empreendendo, dar coragem a ele às vezes, não é? Ou alguma informação da parte de Deus. Então nós vamos ler um texto aqui. Importante sempre essa fé, né? essa presença de Deus na vida de qualquer cidadão. E empreender, né? Também precisa ter aí uma crença importante, acreditar que esse Deus é maior do que as coisas ruins desse mundo. Então empreender é o empreendedor do bem, sempre tendo essa visão, porque existe empreendedor do mal. Pessoas que querem empreender coisas erradas, né? Sim. E não dá para ser assim. Então, Deus sempre ilumina e aí certamente cada não tem apoio do Sebrae, né? Que Deus ilumina cada empreendedor. Muito bom. Então nós vamos ler aqui um texto que está aqui em Provérbios, capítulo 21. Vamos ler o versículo 5, que diz assim: os pensamentos do diligente tendem à abundância, mas os de todo o apressado tão somente à pobreza. Olha que texto que a palavra diz aqui para nós. Os pensamentos do diligente, você está ensinando aqui alguém a ser diligente, né? Nos seus negócios, a palavra diz, ele vai ter abundância. Mas os de todo apressado, ou seja, vai fazer um negócio apressadamente, sem se preparar, aí a palavra já diz aqui para ele que vai ter a pobreza, ou seja, não vai ter sucesso no negócio dele. Pedro, muito obrigado pela sua participação aqui conosco, muito importante. Espero ter oportunidade de tê-lo aqui novamente. A sua agenda eu sei que é apertada, mas agradecemos muito as suas informações e esse apoio do Sebrae, não só aqui no estado do Espírito Santo, mas em todo o Brasil. Eu que agradeço a oportunidade da TV Manaim, no Aníbal, por essa oportunidade de conversar aqui com o telespectador da TV Manaim. Muito bem. Maravilha. E a você, continue na nossa programação da TV Manaim e até o próximo Empreenda Mais. Um abraço a todos.